Bíblias mais uma vez em Mateus capítulo 5, e nós começamos uma aventura extraordinária através do Evangelho de Mateus e chegamos num monte muito alto, num monte de verdades espirituais tremendas, revolucionárias no sentido mais pleno da palavra. Só que a revolução que Jesus Cristo propõe, narrada aqui no Sermão da Montanha, é uma revolução espiritual, interior, é uma transformação de coração. E Jesus responde uma pergunta. Diante de tudo aquilo que ele fala no Sermão da Montanha, ele está tentando responder uma pergunta: o que significa ser meu discípulo? O que significa seguir Jesus? O que é ser um cristão? É isso que a palavra cristão significa. Pequeno Cristo, alguém que imita Jesus, alguém que quer ser como Jesus, alguém que tenta andar nas pisadas de Jesus. Jesus mesmo, o Filho de Deus, o próprio Cristo nos ensina nesse Sermão da Montanha, endereçado a todos, mas especialmente aqueles que já assumiram um compromisso de serem seus seguidores. O que significa segui-lo? Como segui-lo? Como experimentar a aventura de seguir Jesus em qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer preço? E ele inicia esse sermão tocando num tema muito profundo. Ele fala de felicidade. Eu quero ler os 3 primeiros versículos só, porque nós vamos estudar apenas o versículo 3 hoje, de Mateus capítulo 5. Olha só: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em 1776, Thomas Jefferson, um dos pais da nação americana, ele escreveu assim na Declaração de Independência, estava compondo a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, e ele disse que todo homem tem o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. E até hoje, universalmente se reconhece esse direito humano, o direito do homem buscar a felicidade, a satisfação, a plenitude. Embora a felicidade seja uma meta que todos procurem, e eu gostaria de elaborar isso, tudo que nós fazemos como seres humanos, nós fazemos buscando a felicidade. É um tema que envolve a nossa vida por inteiro. Existem pessoas que se apegam à vida, não querem morrer. Por quê? Porque a vida é boa e eles estão satisfeitos, estão felizes, e então tem muita dificuldade de abrir mão da vida, de partir, de deixar este mundo. Outros já tiram suas próprias vidas por felicidade. Você sabia que às vezes as pessoas que se suicidam, elas estão procurando a felicidade? É uma forma estranha de se procurar a felicidade, mas as pessoas que se suicidam, via de regra, elas não querem morrer, elas querem viver. Mas a vida está para elas tão difícil, tão complicada, tão angustiante, tão sofrida, que elas olham para a morte como se fosse um escape. Então usam a morte como uma ferramenta para tentar satisfazer a sua felicidade, essa sede de felicidade. Acham que não podem mais continuar sofrendo e então dão adeus à vida, se suicidam buscando a própria felicidade. Então a felicidade é uma busca, faz parte da natureza humana, esse desejo, esse anseio, essa busca em tudo que nós fazemos na felicidade. Mas alguns acham que essa meta não é alcançável. Algumas pessoas se tornaram cínicas na busca pela felicidade, reconhecem que os seres humanos têm essa natureza, essa tendência em busca da plenitude, da felicidade, mas a felicidade é uma meta impossível, é uma ilusão que a humanidade procura
e toda ilusão termina em uma desilusão. Os céticos e os cínicos dizem que quanto mais você busca a felicidade, mais infeliz você se torna, porque você corre atrás de uma coisa que você não consegue alcançar. Então você corre querendo ser feliz e se cansa de infelicidade. Então a pergunta é a seguinte: existe mesmo essa tal coisa chamada felicidade? É possível encontrá-la? É uma meta factível? Eu e você podemos ser felizes? E se é possível encontrá-la, como isso pode acontecer? São exatamente estas perguntas que Jesus Cristo quer responder no início do Sermão da Montanha. Do versículo 1 até o versículo 12, Jesus Cristo repete 8 vezes a expressão bem-aventurados. Talvez a sua versão traduziu bem-aventurado como feliz. E essa é uma tradução aceitável. Mas bem-aventurado é mais do que felicidade. É uma satisfação profunda. Só para você ter uma ideia, essa expressão bem-aventurado é uma expressão que é aplicada à própria pessoa de Deus. A satisfação que Deus tem em si mesmo, né? A plenitude que Ele tem em si mesmo. A Bíblia chama de Deus, de um Deus bendito ou bem-aventurado. E a palavra que está por trás dessa condição de plenitude, felicidade e satisfação divina é esse conceito que Jesus Cristo repete aqui várias vezes na introdução do Sermão da Montanha. O que Jesus Cristo nos fala sobre essa felicidade, sobre essa plenitude, sobre essa bem-aventurança? Primeiro, que ela existe essa coisa chamada felicidade. Segundo, ela pode ser alcançada, ela está ao meu alcance, ela está ao seu alcance. Você vai sair daqui hoje com a certeza: eu posso ser feliz, eu posso ser satisfeito, eu posso ser pleno, eu posso ser preenchido, eu posso viver uma vida de verdade, uma vida plena. Em terceiro lugar, ela é contraintuitiva. A felicidade que Jesus Cristo propõe é muito diferente do que comumente se supõe ser felicidade. Para começar, Jesus Cristo fala da felicidade do pobre de espírito. Como uma pessoa pobre de espírito pode ser feliz? É uma pergunta que eu vou tentar responder hoje, né? O manso. O mundo não é dos espertos, dos valentes, dos corajosos, dos varonis, mas Jesus Cristo fala dos mansos, daqueles que aceitam as coisas como são e não se importam se elas não são como deveriam ser. Jesus Cristo fala de uma felicidade em ser perseguido, em ser caluniado, em ser ultrajado, em ser agredido. Já pensou? É muito diferente do que o ser humano concebe por felicidade. Mas Jesus Cristo está dizendo: existe uma felicidade, ela pode ser alcançada, mas é diferente do que comumente se pensa por aí acerca da felicidade. Em quarto lugar, essa felicidade que Jesus Cristo propõe para os seus discípulos é algo profundo. Não é algo que fica na superfície da vida, mas é algo que atinge o nosso coração. E por isso essa felicidade é ultra circunstancial. Os seres humanos gostam de pensar na felicidade como circunstâncias favoráveis: riqueza, saúde, paz, prosperidade. Eu não digo que essas coisas sejam ruins, na verdade, quem não quer essas coisas, né? Quem não quer mais do que tem? Quem não quer mais paz? Quem não quer saúde? Quem não quer um clima favorável? É claro, todos nós desejamos isso. Essas coisas não são ruins em si mesmas, mas eu quero dizer para você que o que Jesus Cristo está propondo é muito mais do que isso. É uma satisfação que o dinheiro não pode dar e a falta dele não pode tirar de você. É uma satisfação que ser benquisto não acrescenta nada, e se você for malquisto e odiado, você não perde. Imagine o oceano. Use a sua imaginação. Por cima do oceano vêm as nuvens, os ventos, tempestades se formam
Mas se nós pudéssemos mergulhar lá nas profundezas, como é que está o oceano? Tudo tranquilo, tudo calmo, sem ser afetado por nada que acontece na atmosfera. É esse tipo de paz e de felicidade que Jesus Cristo propõe para nós. É algo muito profundo, que fica nas raízes do nosso ser e que não é afetado de nenhuma maneira pelas circunstâncias. As circunstâncias podem ser favoráveis ou desfavoráveis, aprazíveis ou desagradáveis. Porém, a nossa satisfação, a nossa bem-aventurança, ela não é retirada de nós, ela é ultra circunstancial. Uma outra coisa que eu preciso dizer sobre a felicidade que Jesus propõe é que essa felicidade tem uma fonte, e a fonte dessa felicidade é Deus. Jesus Cristo vai dizer que as pessoas são felizes porque elas recebem o reino de Deus, porque Deus fará com que elas herdem a terra, porque Deus encherá suas vidas de misericórdia, porque elas terão a oportunidade de contemplar a face do próprio Deus. Elas serão galardoadas por Deus no reino eterno, se suportarem com paciência as dificuldades. Jesus Cristo está falando que Deus é a fonte da bem-aventurança e da felicidade. Qualquer prazer, qualquer alegria ou felicidade que nós encontramos fora de Deus é passageira, transitória, superficial. Mas aquilo que nós encontramos da parte de Deus é profunda, permanente e não depende das circunstâncias. E por fim, Jesus é o caminho para a gente encontrar essa felicidade. É Ele que faz essa conexão entre nós, a sede que nós temos de ser felizes, e Deus, a fonte da satisfação de todas as necessidades humanas. Deus é a fonte de toda alegria. E então Jesus Cristo fala de 8 qualidades interiores que o ser humano precisa ter, 8 atitudes de coração diante de Deus que fazem com que uma pessoa seja bem-aventurada, feliz na mais plena acepção da palavra. Eu quero dizer para você algumas coisas sobre essa lista de 8. Olha só: pobreza de espírito, quebrantamento, mansidão, sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, pacificação e paciência. Essa lista de atitudes de coração que Jesus Cristo considera bem-aventurados na nossa relação com Deus, são listas progressivas. Cada bem-aventurança, cada atitude de coração, ela dá lugar a outra. Você vai ver ao longo desses próximos domingos que para a gente ser quebrantado, ou seja, para a gente chorar e ser consolado, a gente primeiro precisa experimentar a virtude da pobreza de espírito. E depois que nós nos quebrantamos, nós precisamos dar um passo a mais, que é aceitarmos a vontade de Deus, nos submetermos à sua lei e à sua providência. Depois disso, é gerado no coração humano uma grande fome e sede espiritual, uma fome por justiça. Depois, a gente se torna misericordioso, porque nós recebemos misericórdia. A gente começa um processo de purificação, e aí assim vai. São como degraus de uma escada, uma bem-aventurança vai levando a outra. Elas são interdependentes. Você não pode ter uma e desprezar as outras. Você tem que ter todas. Elas são um conjunto. É uma fruta que a gente tem que consumir em cacho. Elas sempre vêm juntas. São distintas uma da outra, essas virtudes, mas elas estão juntas. E quando você tem uma, você tem que ter as outras. Se você diz que tem uma e não tem as outras, é porque você não tem de fato essa que você acha que você tem. Elas estão em conjunto, são interdependentes. E nós podemos dividir essas 8 bem-aventuranças em 2 categorias. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas mostram as atitudes de coração de uma pessoa que está nascendo espiritualmente. Para você entrar no reino de Deus, para você entrar pelas portas do reino de Deus, você precisa de humildade ou pobreza de espírito,
Você precisa chorar pelos seus pecados, quebrantamento. Você precisa aceitar a vontade de Deus e parar de ser rebelde, mansidão. E você precisa se colocar diante de Deus como alguém que tem fome e sede de justiça. E Deus fartará essa fome e sede de justiça em Cristo Jesus, da fonte da justiça que Deus estabeleceu. Depois que você nasce espiritualmente, depois que você desenvolve a vida espiritual, você passa então a crescer espiritualmente. Então as próximas bem-aventuranças, elas falam da vida cristã depois do seu início. Como vive o cristão? Como vive um discípulo de Cristo? Aí ele fala misericórdia, depois pureza, depois paz e depois paciência diante da perseguição. Então Jesus Cristo está descrevendo a vida cristã, o seu nascedouro e a sua continuação. Nós vamos entender bem isso na medida em que a gente vai estudando todos os detalhes. Essas virtudes são permanentes. Essas bem-aventuranças, essas atitudes de coração que Jesus considera bem-aventurado, aquele que as tem, são permanentes. Elas devem existir em nós durante toda a nossa vida. Elas devem inclusive se aprofundar. O que eu quero dizer com isso é que amanhã você deve ser mais pobre de espírito do que você é hoje, e menos do que você será depois de amanhã, entende? Quanto mais o tempo passa, mais humilde, mais quebrantado, mais manso, mais sedento de justiça, mais misericordioso, mais pacífico, mais paciente nas perseguições, mais puro de coração. Quanto mais o tempo passa, essas virtudes têm que se aprofundar, têm que fazer parte do seu caráter. E eu quero estudar então com vocês hoje a primeira delas. Bem-aventurados, verso 3, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero responder 3 perguntas. O que é ser humilde de espírito? Número 2, por que uma pessoa humilde de espírito é considerada feliz por Cristo Jesus? E em terceiro lugar, como nós podemos nos tornar humildes de espírito? Na versão Almeida atualizada, nós temos bem-aventurados os humildes de espírito, mas talvez você use a Bíblia corrigida e a tradução lá é melhor. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem, humildade inclui essa virtude da pobreza, mas a pobreza de espírito é mais do que ser humilde. Literalmente, no original, nós temos assim: bem-aventurados os mendigos, os que vivem abaixo da linha de pobreza espiritual. Na língua grega, nós temos 2 palavras para descrever a condição social de pobre. Então, nós temos o pobre, que não tem tudo o que quer, mas tem tudo o que precisa. É pobre, não tem luxos, mas não é uma pessoa considerada carente. Não tem tudo o que quer, tá certo? Mas tem tudo o que precisa. Agora tem uma outra palavra grega para descrever o pobre, que nem tem tudo o que quer e nem tem tudo o que precisa. Esse é aquilo que diz aquela musiquinha: esse é pobre, 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 de maré, maré, maré. Ninguém riu, foi sem graça, tá? Tudo bem, mas vamos lá. Pobreza extrema. Se a gente fosse traduzir aqui a Bíblia na linguagem de hoje, a gente dizia assim: bem-aventurados aqueles que vivem abaixo da linha de pobreza espiritual, porque deles é o reino dos céus. Os mendigos, os desesperados, as pessoas que sofrem até a experiência de pobreza como uma espécie de violência. É aquela angustiosa e desgraçada e desesperadora situação de não ter nada, de precisar da caridade das pessoas para poder sobreviver. É estar faminto, é estar nu, é estar numa condição deplorável, angustiosa. É essa a palavra
que Jesus Cristo usa. Agora, lembre-se, não é pobreza material, é pobreza de espírito. Eu vou dizer uma coisa, a pobreza de espírito é pior do que pobreza material. Às vezes nós somos pobres materialmente, mas nós temos excelências e virtudes espirituais. Isso é maravilhoso. Agora, tem pessoas que têm condições financeiras, ou seja, são abastados do ponto de vista material, mas o espírito dessas pessoas é um espírito mesquinho, um espírito cheio de vícios, e essas pessoas dão dó no nosso coração. A gente olha para elas e a gente sente dó delas. Tem tudo e ao mesmo tempo são tão pobres, são tão mesquinhas. Então, é pobreza espiritual que Jesus Cristo está falando. Não é pobreza material. Geralmente a gente acha pobreza material como se fosse desgraça. Não necessariamente, viu? Às vezes a nossa carência material é uma bênção de Deus nas nossas vidas, porque Deus trabalha nas nossas vidas através dessa experiência de carência, de dificuldade que nós passamos. Então, o que Jesus Cristo está se referindo é a condição espiritual humana diante de Deus. A Bíblia, ela dá um relato da nossa condição diante de Deus muito deplorável. Inclusive, um dos aspectos escandalosos de pregar o Evangelho é porque a palavra de Deus, ela não massageia o nosso ego. E ela diz coisas sobre nós que nós nos sentimos ofendidos. E isso é uma forma da Bíblia chamar a nossa atenção para a nossa pobreza espiritual. Abra comigo em Romanos capítulo 3, é uma passagem chave das Escrituras, onde o apóstolo Paulo faz um raio-x. No passado a gente usava esse termo, esse rótulo para essa passagem, porque Paulo aqui, ele faz assim um diagnóstico, ele faz um exame espiritual e ele dá então o veredito, o resultado desse diagnóstico. Mas o tempo mudou, e o que é um raio-x, né? Hoje a gente está mais avançado, tomografia, né? Ressonância magnética. Então, vou parar de chamar esse texto de texto raio-x, para chamar de ressonância magnética espiritual, para a gente poder se adequar aos passos tecnológicos da atual civilização. Olha o que diz a partir do versículo 9 de Romanos 3, que se conclui. Ele está dizendo assim: quando a gente lê a Bíblia, de Gênesis até aqui, a gente chega a uma conclusão acerca do ser humano. E que conclusão é essa? A conclusão é a seguinte: temos nós qualquer vantagem, nós judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, ou seja, está todo mundo debaixo do pecado. Como está escrito, olha só, versículo 10: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda Deus, verso 11. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Olha só, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 declarações universais. Só desses 3 primeiros versículos. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos estão desviados. Todos são inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Misericórdia. Esse é o retrato do ser humano. Versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui é uma declaração acerca da humanidade. Quem é ser humano, levanta a mão. Aqui. Então, nós não temos nenhum extraterrestre aqui, um habitante de outros planetas. Então você é um ser humano, logo esse texto está falando de nós, de mim e de você. Quando nós lemos a palavra e a palavra faz o seu trabalho, que conclusão nós chegamos acerca de nós mesmos? Que nós somos injustos, que nós não entendemos nem buscamos a Deus, que nós somos um bando de gente desviada, inútil, que não sabemos fazer nada de bom. Misericórdia.
todos os seres humanos estão contaminados com um flagelo espiritual chamado pecado. E isso faz com que sejamos pobres espiritualmente. Tem mais. A nossa boca, a nossa garganta está contaminada pelo pecado. É uma forma da Bíblia dizer que as nossas palavras são imundas aos olhos de Deus, são perniciosas, moralmente falando, elas são condenáveis. Diz aqui no versículo 15, os pés e os caminhos, uma referência ao nosso comportamento, a direção, os nossos propósitos. Nós somos violentos, a gente passa por um lugar e quando a gente sai dali, há destruição e miséria. Nós não sabemos o que é a paz, temos dificuldade de viver em harmonia. O homem e a esposa dentro de casa têm uma dificuldade tremenda, duas pessoas que se amam, viu? De viver em paz, não é verdade? A gente tem dificuldade de viver em paz com o vizinho. Até os paraenses têm dificuldade de conviver com os amazonenses, né? O paraense fala mal do amazonense, o amazonense fala mal do paraense. Vocês já viram esse tipo de coisa? Lá no sudeste falam mal de cearense. Quando chovia, eu tinha uns amigos que ligavam para mim, quando eu morava em São Paulo. Disse, pastor, tudo bem? Você está calmo? Estou. Disse assim, olha, isso aí que está acontecendo é chuva, tá? Não se preocupe. É a água que evapora, aí ela se condensa. Não se assuste. Isso é um fenômeno natural, viu? O mundo não vai acabar me ridicularizando pelo fato de eu ser nordestino. Vê se pode. Vê se pode. É difícil a gente manter a paz. Aonde a gente passa, a gente deixa a devastação. E olha os olhos. Ele fala da boca, ele fala dos pés e agora ele fala dos olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Do versículo 9 até o versículo 18. O ser humano é pobre de espírito. Nós somos pessoas desprovidas de virtudes, que são a moeda de valor no que se trata de riqueza espiritual. Nós não temos virtudes. Nós somos pessoas cheias de pecado. Todos os seres humanos são pecadores. E toda a natureza humana, os pensamentos, os propósitos do coração, o procedimento, as palavras estão contaminados por aquilo que a Bíblia chama de pecado. Por isso nós somos rebeldes e inúteis, incapazes de fazer o bem. Esse é um traço da nossa natureza, que a Bíblia diz acerca de nós e que, para a gente ser bem-aventurado, a gente precisa admitir, reconhecer. Quer mais? Vamos para Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Olha o que diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. A Bíblia descreve e fala do coração como a sede da nossa personalidade. Salomão, em Provérbios 4, 23, diz que de tudo quanto se deve guardar, nós devemos guardar o coração, porque do coração procede as fontes da vida, ou seja, a nossa vida é o resultado final daquilo que começa dentro do nosso coração. Ora, se o coração é a fonte da vida e Jeremias diz que ele está corrompido, então toda a nossa vida está corrompida. Se você quiser envenenar um rio, qual é a melhor forma de envenenar um rio? Ou de matar um igarapé? De destruir um igarapé? É acabar com a fonte, envenená-lo na fonte, poluí-lo na fonte, porque se você polui ou destrói a nascente, então todo o igarapé vai ser poluído e destruído, não é verdade? Assim é a nossa vida, o nosso coração é a fonte da nossa vida. Nós seremos amanhã o que está no nosso coração hoje, e o nosso coração já está sabotado pelo pecado, ele é desesperadamente corrupto. Quem o
conhecê-la. Do ponto de vista humano, ninguém pode confiar em ninguém. Inclusive a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. A qualquer momento, qualquer pessoa, por mais maravilhosa que ela seja aos nossos olhos, pode nos dar uma rasteira, pode nos dar um abraço de tamanduá. Já viu as unhas do tamanduá? Desse tamanho, né? Lá no Ceará a gente chama isso de abraço de mambira. É a pessoa falsa, né? Ela está te abraçando e ó, as unhas entram. Às vezes as pessoas que nós mais amamos cometem esse tipo de coisa contra nós. Por que isso acontece, pastor? Porque o coração do homem é corrupto. Ninguém conhece o que uma pessoa é capaz de fazer de mal. Você nunca conviveu com uma pessoa que você se surpreendeu e disse: como pode fulano ou fulano fazer uma coisa dessa? Isso já aconteceu na minha vida e eu fiquei deprimido. Eu acreditava que o ser humano, eu sabia que o ser humano era ruim, mas não desse tanto. Isso me decepcionou profundamente. Mas a Bíblia já disse: maldito o homem que confia no outro homem. Irmãos, nós somos pessoas pobres de espírito. E se nós quisermos ser bem-aventurados, nós precisamos reconhecer isso. Mais um texto da Bíblia, para eu passar para o próximo ponto. Isaías capítulo 64. Esse texto está na minha mente esses dias que eu estou lendo a história de um reformador social chamado Joseph de Volster, que transformou uma ilha no Havaí, Molokai, que era um lugar assim terrível, onde as pessoas exilavam os leprosos, num lugar digno de se viver. Ele acabou morrendo 16 anos depois, contraiu a moléstia, mas é uma vida realmente impressionante. E o Isaías 66, ele faz menção da nossa necessidade espiritual, como se nós fôssemos leprosos espirituais. O 66 não, gente, Isaías 64, versículo 6, perdão, diz assim, ó: mas todos nós somos como imundo, e as nossas justiças como trapos de imundícia. Você sabe o que é o trapo de imundícia? Os leprosos naquela época, eles não tinham tratamento, não se sabia que era uma bactéria chamada bacilo de Hans, não se sabia que se tratava hanseníase com antibióticos, que ela tem cura. Muito bem, naquela época as pessoas, os leprosos, eles eram isolados e eles iam viver todo o ciclo da doença, a insensibilidade, a destruição dos tecidos, as infecções, as mutilações, as amputações, até que a pessoa desfigurada acabava morrendo, sem condições mais de continuar, porque ele era comido pela hanseníase enquanto ele estava vivo. Então, os leprosos, eles iam cobrindo as partes afetadas pela hanseníase com panos, é o trapo de imundície. Como naquela época não havia cura para esse tipo de doença, o nojo, a reação emocional diante de uma pessoa leprosa era muito forte. E o Deus está dizendo que quando Ele olha para nós, para o nosso coração, para aquilo que nós consideramos atos de justiça, são as partes boas da nossa personalidade, são as coisas legais da nossa vida, aquilo que a gente considera show. Você diz, olha, isso aqui foi maravilhoso que eu fiz. Deus olha para isso e Ele sente uma repugnância semelhante à que nós sentimos quando nós encontramos uma pessoa imunda pela lepra, ou um trapo de imundícia, ou seja, aquela atadura cheia de pus, pútrida, que foi descartada por uma pessoa que foi acometida dessa terrível moléstia. Diz então o verso 6, mais uma vez, de Isaías 64, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento e nos arrebata. Como Deus nos vê, esse Deus que é santo, santo e santo. Ele nos vê como pessoas contaminadas pelo pecado. E Ele olha para as nossas justiças
como quem olha para trapos de imundícias que foram descartados por uma pessoa condenada a conviver com essa doença mortal e repugnante chamada lepra. Bem, não dá para massagear o ego de ninguém com esse tipo de declaração das Escrituras. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos, em justiça, verdade. Porém, nós pecamos, a nossa natureza se corrompeu, e hoje esse é o nosso retrato falado: desviados, inúteis, incapazes de fazer o bem, trapos de imundícia diante do nosso Deus. Agora, você deve estar com uma pulga atrás da orelha. Pastor, Jesus Cristo fala da pobreza de espírito como se fosse uma coisa boa. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é verdade? Mas, parabéns, você é pobre de espírito? Parabéns para você. Mas a gente acabou de ver declarações da Bíblia acerca de nós que nos fazem entender que pobreza de espírito é uma coisa ruim, é uma coisa viciosa, é uma coisa maligna, não é uma coisa boa. Agora nós vamos distinguir aqui, gente, a prata da escória, o metal precioso no ensino de Jesus daquilo que não é precioso. Como a gente vai fazer isso? Existe o vício da pobreza de espírito, existe a virtude da pobreza de espírito. Qual é a diferença? Tanto a pessoa que tem a virtude da pobreza de espírito, quanto a pessoa que não a tem, ou seja, ela tem o vício da pobreza de espírito, elas são pecadoras igualmente. Tudo aquilo que a Bíblia fala acerca de um, que a gente acabou de ler, fala acerca do outro. Agora, qual é a diferença? A pessoa que tem o vício da pobreza de espírito é uma pessoa que é pobre de espírito, mas não reconhece isso de jeito nenhum. Um exemplo clássico era uma igreja, uma congregação inteira, um grupo de irmãos lá da famosa igreja de Laodiceia. Eles diziam assim: nós somos ricos e não precisamos de nada. Era todo mundo daquela igreja, não tinha um membro daquela igreja que tinha a virtude da pobreza de espírito. Olha o que Jesus Cristo diz acerca desse povo em Apocalipse 3,17. Você diz que está rica, mas na verdade você é pobre, miserável e nua. Essa era a realidade espiritual da igreja. Só que eles achavam que eles eram pessoas maravilhosas. A religião não cura o problema da pobreza do espírito. Então preste atenção. O que é o vício da pobreza de espírito? Quando a pobreza de espírito não é uma virtude? Quando você é pobre de espírito, é pecador, miserável, como todos os homens, mas não reconhece que é pobre. Então isso é, você precisa de Deus, da graça de Deus, mas como você não reconhece, você acrescenta a todos os seus pecados o orgulho, e Deus não pode fazer nada por você, porque você é uma pessoa orgulhosa. Mas a virtude da pobreza de espírito é reconhecer que é pecador. Abra comigo em Lucas capítulo 18. Jesus coloca lado a lado dois pobres de espírito, um que tem a virtude da pobreza de espírito e outro que tem o vício. No primeiro caso, a virtude de espírito é uma coisa boa. Desculpa, a pobreza de espírito é uma coisa boa. No segundo, a pobreza de espírito é uma coisa ruim. Olha só o que diz a partir do verso 9. Lucas 18, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eles são roubadores, são injustos, são adúlteros. Graças a Deus eu não sou também como este publicano que está aqui no templo. Aí ele começou a esfregar na cara de Deus as coisas boas e maravilhosas que ele fazia. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, parabéns para você, só que não.
Isso aí é pobreza de espírito, e essa pobreza de espírito desse cara não é uma coisa boa. Você é um homem mesquinho. Ele é tão pecador como qualquer outro, só qual é o problema? Ele não reconhece. Essa é a pobreza de espírito ruim. Agora, a pobreza de espírito boa vem a seguir. Versículo 13: o publicano, de quem o fariseu estava falando, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, no lugar onde Deus está. Mas o que ele fazia? Batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esse homem era pobre de espírito, não era? Sim. E essa pobreza de espírito era uma coisa boa ou era uma coisa ruim? Coisa boa. Essa pobreza de espírito, que é uma coisa boa, é o sinônimo de humildade. Todo mundo é pecador, gente. Só que tem gente que não reconhece. E tem pessoas que reconhecem a sua situação e batem na porta de Deus como mendigos, dizendo: Senhor, não existe nada em mim de bom, mas Tu podes me enriquecer. Tem misericórdia de mim. Jesus está dizendo: esse é bem-aventurado. Esse é bem-aventurado. O apóstolo Paulo era uma pessoa pobre de espírito. Lá em 1 Coríntios 15, não precisa abrir. Ele fala para aquela igreja, no começo do seu ministério, que ele era o menor de todos os apóstolos. Ele nem merecia ser um apóstolo, por quê? Porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Olha o reconhecimento de Paulo. Isso é pobreza de espírito. Aí lá em Atos capítulo 3, Efésios capítulo 3, verso 8, Paulo diz, anos depois dessa declaração aos Coríntios, que ele era o menor de todos os santos. Então, no começo ele se achava menor dos apóstolos. Agora, quando ele se comparava com todos os irmãos de todas as igrejas, ele se considerava o menor de todos os santos. Isso é pobreza de espírito. E isso é uma coisa boa. Bem-aventurado é Paulo, porque ele é uma pessoa pobre de espírito. E já no final da vida dele, ele escreve uma carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você viu a evolução do homem? Menor dos apóstolos, menor de todos os santos, e agora, no final da vida, o que Paulo achava acerca dele? Eu sou o pior de todos os pecadores. Isso é pobreza de espírito. Isso é uma coisa boa. Quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais consciente nós estamos das nossas debilidades e fraquezas. Quanto mais você amadurece espiritualmente, mais pobre de espírito, no bom sentido, você se torna. Se você pegar um relógio e olhar um relógio novinho aqui, a essa distância da luz, você diz: poxa, esse relógio está novinho, não tem nenhum arranhão. Mas se você aproximar o relógio para bem mais perto da luz, quanto mais perto da luz, o que vai acontecer? Você vai ver as ranhuras, os defeitos, os riscos que você não estava vendo quando a luz estava distante. Quando você aproxima bem, você vai perceber que existem defeitos. Assim somos nós. Deus é luz. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós vemos a nós mesmos como nós realmente somos. Enquanto a gente estava longe de Deus, a gente achava que a nossa vida estava tudo bem, que não existiam ranhuras. Mas à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente vai percebendo os defeitos. Quanto mais santa for uma pessoa, mais pobre de espírito ela será. Foi assim com Paulo, foi assim com todos os grandes homens e grandes mulheres de Deus na história, e vai ser assim conosco. Agora, já entendemos o que é pobreza de espírito. Eu preciso responder a segunda pergunta: por que é bem-aventurado o que é pobre de espírito? Por uma razão muito simples. Existe um princípio espiritual na Bíblia que diz o seguinte: que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago capítulo 4, versículo 6. Quando nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual, nós nos colocamos numa posição onde Deus pode nos ajudar.
quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus desesperadamente, e Ele é o único que pode satisfazer a nossa sede espiritual. É aquele único que pode alimentar a nossa vida, nos tirar da mendicância, nos salvar dessa vida de violência, de violência moral, de pecado espiritual. Quando nós reconhecemos isso, então nós nos colocamos numa posição onde Deus realmente pode nos ajudar. Deus quer ajudar a todos, mas nem todos aceitam a ajuda de Deus. É necessário a gente reconhecer que somos pecadores, para que Deus possa nos ajudar. Em Romanos 5:20, o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que Jesus diz em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo está dizendo que existe um reino. E à medida que nós lemos os evangelhos e a Bíblia Sagrada por inteiro, nós vamos ver que Deus tem preparado para nós algo fantástico. Jesus fala de um reino de bem-aventurança eterna que está sendo preparado por Deus já antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo está dizendo que quem vai entrar no céu não são as pessoas de virtudes, mas são as pessoas que têm pobreza espiritual. Não são aqueles que merecem que vão entrar no reino dos céus, mas vão ser aqueles que não merecem que vão entrar no reino dos céus. O reino dos céus não vai ser uma conquista humana de moralidade. Eu vou fazer por onde, então Deus vai dizer se eu mereço ou não mereço entrar no reino dos céus. Não. Jesus Cristo está dizendo que entrar no reino dos céus, a posse do reino dos céus, a herança do reino dos céus, vai ser como um presente que vai ser dado, independentemente de você merecer ou não merecer. O reino de Deus não é para quem merece. Na verdade, só vai receber o reino de Deus para quem reconhece. O reino de Deus só vai ser dado para quem reconhece que não o merece receber. Em Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Se você quiser mérito, se você quiser que Deus te dê o que você mereça, então aí vai, morre. Porque se você é pecador, o que você merece? A morte. A recompensa do pecado é a morte. Agora, se você quiser o que você não merece, agora olha a coisa boa. Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O reino de Deus é um reino de graça. E quem vai possuir? Todos os pecadores que reconhecem que são pecadores e que batem na porta de Deus pedindo a sua misericórdia. Todos que assim procedem serão enriquecidos, serão cidadãos do reino, entrarão pelas portas celestiais, não porque merecem, mas pela misericórdia de Cristo Jesus. Como eu posso ser então pobre de espírito? Cultivar essa virtude. Número 1, abra sua Bíblia e procure conhecer a Deus. Nós somos muito ignorantes acerca da pessoa e dos atributos de Deus. A fraqueza da igreja moderna se deve à sua ignorância acerca de Deus. Nós perdemos o conhecimento de Deus. Nós não sabemos mais quem é este Deus a quem nós dizemos que nós adoramos. E um dos seus atributos mais sobressalentes é a sua santidade, a sua pureza, a sua perfeição moral. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. E quanto mais eu conheço a santidade e a pureza de Deus, lembra da ilustração da luz? Eu consigo, ao conhecer a Deus, eu ganho também um autoconhecimento. Porque na minha relação com Ele, vendo a sua santidade, o contraste entre a perfeição de Deus e a minha imperfeição moral vão se tornando cada vez mais graves, mais patentes. E eu descubro então a minha carência espiritual ao ver a plenitude de Deus. Isaías, lá em Isaías capítulo 6,
ele tem uma visão de Deus. Os anjos ao redor do trono dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Qual foi a reação de Isaías? Ele se prostrou diante de Deus e disse: ai de mim, porque sou um pecador. Sou um homem impuro, de lábios impuros, que habito no meio do povo de lábios impuros. E eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente tem uma visão de quem Deus é, nós reconhecemos quão maus, quão pecadores nós somos. O apóstolo Pedro, lá em Lucas capítulo 5, depois da pesca maravilhosa, Jesus diz assim: vai mais para ali, onde as águas são profundas, e lança a rede. Ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda sem resultado, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Então Pedro joga a rede, ele dá um jeito na coluna, porque quando ele foi puxar, tinha tantos peixes. Ele pediu a ajuda dos barcos e quase os barcos vão para o fundo do lago, de tanto peixe que eles pegaram, e as redes não se romperam. Olha outro milagre. Então Pedro percebe que ele está diante de alguém que é mais do que um homem, que é o próprio Deus. E Pedro diz a mesma coisa que Isaías disse diante de Jeová. Ele disse: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores. O autoconhecimento moral, ele vem do conhecimento de Deus. É quando a gente sabe quem Deus é, entende quem Deus é pela sua palavra, pelo que como ele se revela na sua palavra, é que nós percebemos o quanto nós somos pecadores. Olhe para Cristo. Você quer ser uma pessoa pobre de espírito, você quer ser quebrantado, você quer se humilhar na presença de Deus, você quer que Deus te mostre o quão você é pecador, para que você possa estar numa disposição de espírito onde Deus possa te alcançar com a sua graça. Olhe para Cristo e veja Ele na cruz, veja como os nossos pecados são graves, veja o preço que Jesus Cristo teve que pagar para nos purificar das nossas injustiças. O nosso pecado levou Jesus, o Filho de Deus, à cruz. O nosso pecado nos separou de Deus, o nosso pecado nos separou uns dos outros, e o nosso pecado inclusive separou o Filho de Deus, porque na cruz Jesus Cristo experimenta a ira eterna de Deus sobre si, para que Ele possa pagar pelo preço que os nossos pecados merecem. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o quanto nós somos malignos, porque quando Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus, nós o crucificamos como um bandido, e nós vemos o quanto nós somos pecadores, porque ao ser crucificado, Jesus Cristo paga o preço terrível que é necessário para a nossa redenção. Você quer ser pobre de espírito? Peça para que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo que se move nos nossos corações e desperta a nossa consciência, para a gente finalmente reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos desesperadamente de Deus. Antes de terminar, eu quero concluir lendo com os irmãos Romanos capítulo 7. Eu li a biografia de um pastor, e quando ele era jovem, Romanos capítulo 7, ele disse que ele experimentou todo tipo de coisa ruim quando ele era jovem, todo tipo de perversão sexual, todo tipo de droga. Ele chegou a morar na rua, roubou, traficou, fez contrabando, filho de pastor, completamente perdido. Ele disse que com 17 anos ele queria morrer, se sentia velho, a vida não fazia sentido,
Uma vez, um dos seus amigos, dos seus comparsas, disse para ele o seguinte: olha, o fulano tem caráter, o Beltrano é mau caráter, mas tu nem caráter tem. Ele disse que foi a primeira vez que ele teve uma visão de si mesmo ruim. Ele começou a olhar para si e viu que ele estava mal. Ele começou a reconhecer naquele dia, quando esse incrédulo falou que fulano tem caráter, Beltrano não tem caráter, mas tu nem caráter tem. Tu é tão ruim que para você ser mau caráter você precisa melhorar muito ainda. E ele então começou a perceber o quão maligno ele tinha se tornado, quão pecador, quão enraizado o pecado estava na vida dele. E ele entrou numa igreja. E alguém na igreja disse que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele viu uma luz. Ele disse: se Jesus veio buscar e salvar o perdido, eu sou o cara certo para ele. Porque mais perdido do que eu não conheço. E ele fez uma oração: Jesus, se tu veio buscar o perdido, toma a minha vida, porque eu estou completamente perdido. Isso é pobreza de espírito. E é bem-aventurado aquele que abençoa. Em Romanos capítulo 7, verso 18, olha o que Paulo diz. Isso é a linguagem de uma pessoa que tem a virtude da pobreza de espírito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Bem nenhum. E Paulo já era crente, já era apóstolo, escrevendo a extraordinária epístola aos Romanos. Ele abre o coração e ele diz: olha, eu sei, irmãos, que na minha carne, na minha pessoa, não existe nada de bom, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo, ele vivia na angústia que Adão colocou no coração da humanidade. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade passou a ter, ela tinha já o conhecimento do bem, ela passou a conhecer o mal por experiência, mas sabe o que é o bem, mas não consegue fazer. A gente vive nessa angústia desde que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que é bom, mas perdeu a capacidade de fazer. Faz o que é mal e não consegue deixar de fazer. Paulo disse: esse sou euzinho da Silva. Esse é o ser humano, nós somos assim. Isso aqui, gente, é pobreza de espírito. É o reconhecimento da sua luta espiritual. Olha o que diz o versículo 24: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguns estudiosos acreditam que Paulo está se referindo a um método de tortura e de execução que era praticado de vez em quando no Império Romano Antigo. Eles pegavam um cadáver e amarravam a uma pessoa viva. Então aquele cadáver ia passando pelos estágios de putrefação, e o contato, ele estava amarrado com aquele cadáver, o contato com aquele cadáver fazia com que o tecido vivo da pessoa que estava amarrada ao cadáver fosse se putrefando também. Então era uma forma cruel, vergonhosa de executar. Então há quem acredite, nós não temos certeza, mas há quem acredite que quando Paulo usa essa linguagem, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ele está se referindo, está usando essa imagem, essa forma cruel de execução. Ele diz que a natureza pecaminosa dele era como um cadáver putrefato, vinculado ao seu corpo, que passava a morte, a doença e a vergonha para ele, enquanto ele ainda vivia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele fala isso no versículo 24,
Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas olha o que ele fala no versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é capaz, irmãos, de nos livrar da nossa pobreza de espírito? É Jesus. Jesus salva o perdido. Mas para Ele nos salvar, nós precisamos reconhecer. Eu não sei quem já foi numa reunião dos alcoólicos anônimos e conhece os 12 passos para você ficar limpo do álcool. O primeiro deles é parar de negar. Qual é o problema do alcoólatra? Todo alcoólatra diz que bebe, mas bebe socialmente. Ele bebe, mas ele não é alcoólatra. Uma pessoa alcoólatra nunca vai se curar do alcoolismo enquanto não reconhecer que tem um problema com o álcool. Então, para a gente poder avançar e experimentar a cura, a liberdade desse vício, a gente precisa reconhecer que nós temos um problema, que a vida está fora de controle e que nós precisamos de ajuda. É exatamente assim como funciona a virtude da pobreza de espírito. Você tem que parar de negar que você é um pecador e de colocar a culpa no mundo, na sociedade, na família, no patrão, na economia dos seus problemas. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Você é um pecador, rebelde contra Deus. Não existe nada de bom no seu coração. E entregue a si mesmo, você vai de abismo em abismo, mergulhando de miséria em miséria. E se você morrer do jeito que você está, longe do Senhor, você vai passar não só essa vida longe de Deus, mas a eternidade inteira. Mas se você reconhecer que você é pecador e que você precisa de ajuda, Deus vai dar para você o reino dos céus. Não porque você merece, mas porque Ele é um Deus de graça. E quem conquistou isso para nós foi Jesus Cristo. Eu queria fazer uma pergunta: existe alguém essa noite que entendeu o Evangelho e quer reconhecer a sua pobreza espiritual, quer bater na porta do reino dos céus como um pedinte, dizendo: Senhor, eu estou desesperado. Eu sei que dentro de mim não existe nada de bom, mas eu ouvi pela Tua palavra, pela pregação do Evangelho, que as Tuas portas estão abertas para todo aquele que busca a Tua misericórdia, reconhecendo os seus pecados. Envia Teu Filho para me salvar. Existe alguém que quer ter essa experiência, que quer começar essa jornada de felicidade, bem-aventurança? Existe alguém? Levante sua mão. Venha aqui à frente. Tome uma decisão. Pare de negar. Se você bater a porta dos céus pedindo a ajuda de Deus, você vai receber. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor não nos trata como nós merecemos, mas segundo a Tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor dá de presente o reino de Deus para pecadores como nós. Nós simplesmente precisamos reconhecer a nossa pobreza e bater na Tua porta clamando a Tua misericórdia. E Jesus Cristo nos ensinou que quem faz isso é feliz, porque ninguém que como mendigo se apresenta diante de Deus suplicando sua misericórdia em Cristo Jesus sairá de mãos vazias. Dos tais Ele prometeu: é o reino dos céus.
Felizes os que reconhecem a sua pobreza espiritual. Ó Deus, para a gente poder crescer, a gente precisa encolher. Para a gente ser exaltado, a gente precisa se humilhar. Para a gente ser curado, a gente precisa reconhecer a nossa doença. Que o Teu Espírito Santo venha se mover nos nossos corações, quebrar o nosso orgulho e nos fazer enxergar como nós o somos, como o Senhor nos vê. Que nós possamos, Senhor Deus, chorar pela nossa situação e chorar e implorar pela Tua misericórdia, para que possamos experimentar essa alegria fenomenal de sermos perdoados e alcançados pela graça do Senhor em Cristo Jesus. Pois onde abundou o pecado, diz a Tua palavra, superabundou a graça. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém.